pessoas têm pressa e tudo bem ter pressa. Mas hoje a gente está mostrando para a pessoa que ele tem que talvez parar a vida agora para olhar um futuro que vai acontecer a partir de hoje, mas daqui a 10 anos. A pessoa tem pressa. A pessoa de 20 anos, a geração X, a geração Z, uau, é para agora. Só que não é para agora. Seja bem-vindo ao Vende-se, o podcast da SEO Academy. Estou aqui com o maior e melhor vendedor do Brasil, o teacher querido Antônio Queiroz. Fala, muito teacher. Bom, muito beleza? Bom. Hoje tá esquivando aqui do microfone aqui, ó. E hoje começa a série 1 a 1. Vamos lá. É 1 versus 1, 1 a 1. Qual que é a série, nosso produtor? 1 a 1. Série 1 a 1. Nosso produtor, ele acompanha a gente sempre, né, teacher? Neto, hoje o tema é para todo mundo. Então, manda aí. Qual é o tema de hoje? Cara, esse tema é realmente para todas as pessoas. Por que que um vendedor precisa ir para a faculdade? Uau. Por que o vendedor precisa ir para a faculdade, Antônio? Deixa eu te... Você tem aquela frase lá que eu penso que é muito bacana, e você já colocou alguns stories. Se um vendedor estudasse tanto quanto um médico, você conheceria um milionário. Um milionário. Então a gente entende quando a gente fala sobre um vendedor profissional, um profissional de vendas num mercado competitivo abrangente, se esse cara é um cara fora da curva, se essa mulher é uma mulher outlier com resultado acima da média, ela sem dúvida ela está no caminho do primeiro milhão, ela está a caminho de ser uma pessoa milionária. Você sabe, tá ruim aqui? Você sabe uma coisa que é muito importante? É o seguinte, o modelo de consumo mudou muito. Antigamente, se você quisesse comprar um celular, ou se você quisesse comprar um carro, você entrava numa loja e automaticamente você se deparava com um vendedor. Um cara que ia te apresentar um produto, certo? Certo. E o que acontece? Esse cara, ele tinha muita força de convencimento sobre você. Por quê? Você queria comprar, por exemplo, um telefone, mas tinha um novo modelo novo lá, e ele começava a te explicar os benefícios, você ia para o outro modelo. Você queria comprar um carro, mas ele te explicava sobre outro carro que teria mais benefícios, e você ia e era convencido a comprar outro modelo. Hoje não existe mais isso, Antônio. O que acontece? A globalização, a internet, fez com que o mundo dos vendedores ficasse balizado, sabe no quê? Em preço, cara. Sem dúvida. Por quê? Porque é o seguinte, o cara vai lá, dá um Google, certo? Dá um Google aí, pá, coloca lá o telefone que ele quer, o carro que ele quer, aí ele já vê as características, aí ele vê a nota de quem comprou, como é, como não é, e aí o que acontece? Ele já chega decidido para comprar. E uma vez que ele chega decidido para comprar, essa parte do sondar produto, essa parte de entender os benefícios, entender a transformação que ele causa, ele já faz sozinho. Não tem mais ninguém que faz por ele. Então só sobra o que pro vendedor? Preço. E aí o que acontece? Muitos vendedores, não sabendo dessa nova realidade, fica baseado em cima do quê? Desconto. Preço. Preço, preço, preço. E aí não fecha a venda, por quê? Porque não sabe voltar para trás. E uma coisa que eu vejo sempre você falando, né? Sobre a habilidade em vender. E as vendas não acontecem por acaso, né? Então, como que eu faço para quando chega um cara já decidido para comprar, ele só está procurando um preço e o preço é o fator decisivo, como que eu faço para trazer ele para as outras etapas? Calma, amigo, respira. Vamos começar do zero aqui. Como que eu faço isso? Ô Neto, olha que interessante, isso é uma pergunta bacana, porque ela me remete ao dia de ontem. Ontem, então, olha que bacana. Aliás, não vou falar de ontem, vou falar da semana passada, quando entrou um cliente na minha loja e ele foi ver uma BMW. E eu peguei um consultor, falei assim, cara, esse aqui, ó, seja muito bem-vindas, o Premium, a gente tem um protocolo, né? E aí eu falei assim, hoje quem vai te atender é a pessoa tal, falei no caso o Vitor é nosso especialista de BMW. O fato é que aquele cliente que tinha entrado na loja, que era um lead qualificado, que já sabia o carro que ele queria ou o carro que ele estava procurando, ele disse para o Vitor assim, você conhece de BMW? Eu já tive 8. E era, detalhe, uma 330 híbrida com 450 itens completamente diferenciados. Então,
E o Vitor entendeu que o cliente ali estava mais preparado do que ele. E olha que a gente trabalha na preparação. 2, o exemplo de ontem. Ontem chegou um cliente na loja, coincidentemente para comprar uma X2 que nós temos lá, e ele saiu de São Paulo e saiu de uma BMW X2 com uma Mercedes A200. Então, olha aí a inteligência de transposição, de entender a necessidade, de ter inteligência emocional. Porque marido e mulher, por exemplo, na tomada de decisão, estavam completamente opostos. Um queria a BMW, até porque foram para lá, a gente veio para cá para comprar esse carro. Desejos diferentes, né? Desejos completamente diferentes. E olha que interessante, o mesmo vendedor que não estava tão preparado quanto aquele cliente, eu dizendo tão preparado, porque o cliente já tinha tido 8 BMWs, mas teve essa inteligência emocional e racional para equalizar aquele conflito entre um casal, para que na tomada de decisão os dois saíssem satisfeitos. O consumidor. Então, gente, a gente está falando hoje dessa era de informação, a era da inteligência artificial, que está aí para nos ajudar. Mas nada, absolutamente nada, vai substituir o lado humano do vendedor quando a gente fala de intenção, de inteligência emocional, de desejo de produto. Tá, e isso é legal que você falou de consumo, né? Você vê, eu imagino o seguinte, uma mulher comprando um carro. A mulher, ela quer a estética do carro, né? Uhum. Então ela quer a cor do banco, Perfeito. se tem CarPlay, como que é a funcionalidade do carro, né? Qual é o modelo, se é SUV. E o homem comprando o carro, e às vezes ele quer motor, potência, tecnologia, quanto que ele faz por hora, quanto que ele faz por km, né? Então são coisas muito distintas, ou não, né? Quando eu tô vendo, tipo, uma mulher e um homem comprando, não são perguntas diferentes e anseios diferentes? Completamente. Porque um tá pensando às vezes, né, Tô, e a gente vê isso, cara. Hoje a gente atende pessoas que poderiam comprar, sei lá, uma Ferrari e tá comprando um carro muito ok, porque ele não tem essa necessidade de reconhecimento, de status. E olha que interessante. Gente, quando a gente fala de academia de vendas, da Sale Academy, da faculdade, da chancela, do MEC, por exemplo, que vocês vão receber em breve lá na Consulfarma, Deus ouça. a gente fala da preparação. E quando a gente fala da preparação, a gente tem que entender que esse profissional ele tem que estar completamente preparado para todas as nuances. Neto, eu vou falar, antigamente dizia assim, você nasceu pronto, você nasceu vendedor. E hoje, cara, e eu falo por mim, a faculdade que mais me mostrou quem eu deveria ser foi uma faculdade, uma pós-graduação que eu fiz, um MBA em desenvolvimento humano. Porque hoje, olha que interessante, hoje eu estou tendo as melhores e maiores oportunidades da minha vida no âmbito profissional com 45 anos. E você entende que é maturidade, que é o conhecimento. Aliás, vou fazer só um parênteses, Neto, porque isso ia virar stories, mas eu estou falando aqui para uma galera parruda. Você, alguns dias atrás, me falou sobre um aplicativo que se o vendedor tem que aprender, talvez até estar numa faculdade, estou dizendo talvez, porque hoje eu olho um vendedor e vejo o tamanho do despreparo em vários tipos de mercados. Você me deu um aplicativo, aliás, me deu um insight para um aplicativo, que está mudando o meu jeito os meus hábitos. Por exemplo, você me indicou um aplicativo chamado 12 Minutos. Pega essa. Porque, às vezes, vamos falar assim, a gente tem N tipos de possibilidades de aprendizado. Talvez tenha pessoas que, como eu, não gostam de ler. Não têm o hábito de ler. Ler. Então, beleza, você pode assistir um podcast. Você me falou sobre o 12 Minutos. Eu estou dando possibilidades até chegar daqui a pouco na faculdade, para que as pessoas entendam o que faz sentido. Mas no nosso caso, que a gente já estudou, já fez MBA, já fez faculdade, já tem chancela. Cara, 12 minutos. É um apanhado de livros sobre negócios, sobre comportamento, sobre educação financeira, que eu tô indo para casa, eu tô indo pro trabalho, eu tô indo fazendo qualquer coisa, tô visitando um cliente, eu tô consumindo aquele conteúdo de sumários de livros incríveis, aumentando o meu repertório. Então a grande questão, Neto, hoje, quando a gente fala de preparo, é entender o repertório, é entender o estado atual. E sim, daqui a pouco você vai entender, você
talvez tenha que estar numa academia, tem que estar numa faculdade, onde tem começo, meio e fim, onde tem métrica, onde tem estudo, onde tem professores que podem te levar a esse estado, a esse estágio milionário. O mundo é muito dinâmico. Muito dinâmico. Então, hoje a gente fala muito em aprendizagem acelerada. Uhum. Quando eu falei 2 minutos, por quê? Eu passei pelos livros, né? Passei pelos livros, depois passei pelos cursos, aí teve aquele universo de lives, e as lives começaram a ficar cansativas. E aí, hoje, conteúdo que prende a gente é conteúdo rápido. Rápido, porque a cada 5 segundos nossa mente vaga. A cada 5 segundos nossa mente volta pro foco. E aí, esse voltar pro foco, muitas vezes você não volta pro foco. Então, hoje, acelerar o aprendizado é você ter conteúdos, pílulas rápidas. Por exemplo, o nosso produtor lindo que tá ali, o Gil, pegar insights e fazer vídeos de 1 minuto que vai passar aquela sacada em 1 minuto. É isso que as pessoas querem. Sim. Aprendizado. Então, 2 minutos que ele faz um resumão. Então, você não fica ali 40, 50, 60, 150 páginas parado. Você vai pro rápido. E, Antônio, você sabe uma coisa Só que tem um detalhe. Posso só colocar mais uma Pode. provocação? Nessa era da informação, nessa era da agilidade, onde eu tô vendo um Reels, às vezes fala, pô, isso não me interessa em 5 segundos, numa fração de segundos, a pessoa entende, Neto, que são em 12, pode parecer, e eu coloquei de forma provocativa essa questão dos 12 minutos, porque tem gente que fala assim, mas eu consigo me preparar de 12 em 12 minutos? E a minha resposta clara é não. Hoje, coincidentemente, Neto, vindo de casa para o trabalho, eu estava revendo o TED Talks. E olha como é pertinente para o nosso dia hoje. Ele diz que uma pessoa, atenção, leia esse livro é um livro que deve ler. TED Talks, ou lá no 12 minutos, a mesma coisa, são 12 minutos sobre TED Talks, que ele diz que uma pessoa se prepara para aqueles 12 ou 18, até 18 minutos de palestra, porque você faz um TED Talk em até 18 minutos, ele se prepara, na média, em 6 meses. 6 meses, Neto. Imagina que a gente fala assim, né? Ó, a gente vai fazer daqui a pouco uma palestra. 18 minutos de Nós vamos fazer uma palestra daqui a pouco. Onde vai ser? No evento da Consulfarma? No congresso? No congresso da Consulfarma, dia 9 de julho, para 2.600 pessoas. 2.600 pessoas, 9 de julho. Então vamos lá. No AMB em São Paulo. No AMB em São Paulo. Então, como é que a gente vai fazer uma palestra lá? A gente às vezes fala assim, pô, eu vou me preparar. Para fazer um TED Talks ou uma palestra como essa, um apresentador, um palestrante como nós, um professor, fica 6 meses treinando para entrar ao vivo em 12 ou em até 18 minutos. Entrando nesse assunto ainda provocativo, Neto, existe um outro livro que fala dos Outliers, que fala que você tem que ter 10.000 horas de treino em excelência. Não são 10.000 horas de trabalho. Então, eu quando fui instrutor, né, da Mastermind, me preparando para falar para 600 ou 2.000 pessoas. 10.000 horas. 10.000 horas. Vou fazer uma conta aqui só para você ter noção. Salvo engano, são 3 horas... 7 horas. Mas eu fiz a conta ontem de trás para frente que daria 3 horas de forma, olha só, de forma extracurricular. 250 semanas dividido aí por 4. São 62 meses dividido por... Cara, são quase 10 anos trabalhando aí, viu, tio? São quase 10 anos trabalhando de forma ininterrupta, 3 horas. Então, assim, não é que eu trabalho 3 horas... 8 horas, eu fiz por 8. Mas eu tô falando assim, se você pegar 3 horas extras, que seria uma faculdade, 3 horas, em altíssimo nível, vamos pensar assim, eu vou pegar uma profissão hardcore, ou seja, vamos falar assim, eu quero ser um palestrante, 3 horas de forma extracurricular, pensar à noite, nos próximos 10 anos. Então, quando a gente fala de se preparar, será que de 12 em 12 minutos vai me fazer um vendedor extraordinário? Um empresário extraordinário? Um palestrante extraordinário? As pessoas têm pressa e tudo bem ter pressa. Mas hoje a gente está mostrando para a pessoa que ele tem que talvez parar a vida agora para olhar um futuro que vai acontecer a partir de hoje, mas daqui a 10 anos. A pessoa tem pressa, a pessoa de 20 anos, a geração X, a geração Z, uau, é pra agora.
Só que não é para agora. A gente está mostrando hoje, aliás, a gente está tentando mostrar que nos próximos 4 anos ele pode acelerar o resultado que ele nunca teve na vida. Neto, a gente está vendo hoje nas nossas vidas, nas nossas carreiras, que de repente os próximos 2 anos nos darão mais resultado em todos os níveis empresariais do que nós tivemos na vida inteira. Mas isso é o quê? É o fruto de ter trabalhos, mentores, método e, principalmente, estudo. Uma coisa muito importante é o seguinte, é entender que tudo isso é um conjunto de fatores, tá? Então, beleza. Qual que é o BO hoje, Antônio? O BO é o seguinte, hoje, o que você tem por aí são técnicas e metodologias para você aplicar e ganhar dinheiro e fazer negócios, né? E tem uma frase muito legal que fala assim, o que adianta ter mestrado e doutorado se você não manja do Paranauê? Então, o que adianta você ter mestrado e doutorado se você não manja do Paranauê? O que acontece? É assim, ó, as pessoas ensinam muita técnica, mas uma coisa a gente vai deixando de lado, que é uma coisa do quê? Do emocional. Do como você reage, como você se comporta. Por isso que, cada vez mais, quando a pessoa fala assim, quero treinamento em vendas, tá, o que vocês querem que eu ensine? O ciclo e tal? Não, Netão, eu quero que você ensine a postura, a parte emocional, como sair de um não. Quais são os comportamentos e hábitos que uma pessoa de sucesso tem que ter. Então, olha que loucura. Quando você fala hoje em alta performance, você não está falando só mais de habilidade, de conhecer uma técnica. Sim. Você está falando em se conhecer. É isso aí. Em trabalhar o seu lado emocional. Em trabalhar a sua resiliência perante o não. Em trabalhar a sua disciplina. Por quê? Porque tem muito motivadão, né? Tô motivado, eu vou fazer dieta, na segunda-feira eu começo a minha dieta. Muito. E lá se passa mais uma segunda-feira comendo um hambúrguer do McDonald's. Então, assim, isso acontece muito. Então, o que acontece? A galera fica tipo assim, quando eu me sentir motivada, eu vou começar. Só que não é essa a regra. A regra é comece com o que você tem na mão. E quando você tiver uma ação, a ação te traz um resultado. E o resultado vai te trazer uma motivação para continuar, certo? Ô Neto, muito certo, muito certo. E eu vou pegar esse gancho para falar o seguinte. Eu tenho um grande amigo que... Por que eu falei isso? Só para deixar claro. Sim. Porque assim, ó, como você é um psicanalista, e muitas vezes eu fui até você e reconheci, Antônio, e você sempre via o lado, fala assim, Netão, vem cá, lado da mente, né? Comportamento, comportamental. Então, acredito que muito mais que técnica e habilidade hoje, o sucesso tá ligado ao comportamento. Tá ligado ao comportamento, Neto. E acho que o grande lance nosso, e se a gente pudesse entrar no coração das pessoas hoje, eu digo isso sim do fundo do coração como legado, talvez esse seja o nosso último podcast, e tá tudo bem, mas eu espero que não, espero que a gente fique motivando as pessoas durante muito tempo para mostrar caminhos para elas. Eu penso o seguinte, Neto, colocar no coração dessas pessoas que eles têm que seguir um tempo. Eu lembro quando eu fiz psicanálise, por exemplo, e vou dizer que a nossa proposta ela é perto disso. Quando eu fiz psicanálise, eu entendi que eu não teria que estar cercado de pessoas faixas brancas, porque tudo bem, eu já estava lá com meus 30 anos, perto de 30 anos, e ouvir mais do mesmo com pessoas que saíram do ensino médio, que estão na faculdade. Hoje, a gente está captando a atenção de pessoas que dizem assim, cara, se eu estiver do lado de vocês pelos próximos anos, fazendo aquilo, e não são fábulas mirabolantes, é aquilo que a gente está ensinando no dia a dia para elas, só que agora aplicado a uma metodologia, coisa que nós nunca fizemos, e eu vou colocar daqui a pouco para vocês, vou chamá-los a uma ação concreta, porque tá vindo aí uma coisa grandiosa, coisa que nós nunca fizemos, mas estamos nos preparando para entregar de forma incrível para os nossos alunos, que é mostrar esse caminho. E mostrar esse caminho que não é o caminho dos 12 minutos, não é o caminho do livro, é o caminho da consistência. Eu me lembro que com 16 anos, raquítico, eu tenho 1 metro, eu nunca falei isso até então. Eu tenho 1,82 m e eu pesava 55 para 56 quilos. Se inventar, você voa. Hoje meu apelido era Caveira, Carcaça. E você vai entender por que eu estou falando isso. Porque hoje eu sou uma pessoa magra com 82 quilos. Mas que com 16 anos eu decidi
que treinaria, que teria alta performance e que teria um corpo que me satisfizesse. Eu não quero ser malhadão, não quero ser bombado. Estou com 45 anos. Quero estar assim com 50, com 55, com 70, com 80, como eu disse, perto do Abílio Diniz. Então, quando a gente fala em vendas, eu não posso imaginar que o meu ano que vem será igual a esse. Atenção. Então pega assim, vendedor, empreendedor, você que nos assiste. Como é que estava o meu faturamento em 2022? Como é que eu vou entregar o meu 23? Se essa conta não estiver exponencialmente mais alta, tem alguma coisa muito errada. Muito errada mesmo. E aí você fala, Antônio, talvez seja o mercado, talvez seja. Talvez seja o meu desempenho, talvez seja. Talvez sejam as minhas atitudes, meus comportamentos, talvez seja também. E é para isso que a gente está mostrando que uma academia, o que uma faculdade, o que 2 mentores, o que um time de bastidores, de diretores pode fazer por você. Porque, gente, a gente tem uma vida só. E ela tá passando rápido. A gente tá falando agora, a gente fez um podcast recentemente com o Luizão, e me lembro quando eu conheci ele há 15 anos atrás, e ele já era um cara de alta performance, passaram-se 30 anos, e eu tô com 45. Daqui a pouco a gente passa também. Mas o que não vai passar é a entrega que a gente tá deixando para essas pessoas. Então, Neto, a grande questão hoje, cara, é colocar para as pessoas que, sim, tem um caminho e que a gente tá mostrando o caminho dia a dia para elas. A disciplina vai te levar a lugares que a motivação não vai te levar. Uhum. Isso é fato. Isso eu tô aprendendo na raça, no meu processo de disciplina também, em cima da minha saúde, que eu venho transformando a minha vida. Agora, a questão é o seguinte, Antônio, por onde começar? Porque, assim, muitas pessoas que estão ali do outro lado têm vontade, têm desejo real, mas não tem o primeiro passo. Por onde começar? Né? Então, o que é legal? É legal a gente... Porque, assim, muitas pessoas que estão assistindo a gente hoje, tenho certeza que você tem, você gostaria de fazer um curso, né, em vendas, você gostaria, mas não tem oportunidade de fazer. E, às vezes, não é prioridade fazer. Né? Então, como que eu faço para eu destravar, para eu tirar um projeto da gaveta e para eu começar a fazer? Né? E é isso que é importante, que eu gostaria que você falasse um pouquinho, tipo assim, cara, beleza, muito legal, vocês falam bem pra caramba, pô, vocês estão aí numa onda muito boa na vida de vocês, tal, mas beleza, eu não tô na mesma vibe, eu tenho outra vibe, eu tô largado aqui, eu só tô querendo e não tô conseguindo ainda. Então, qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar? Vamos lá, Neto. Olha que interessante. A gente tem várias alternativas. Então vamos lá, primeira coisa, então, pega uma caneta aí agora, pega a caneta e você vai escrever as alternativas dos primeiros passos que você tem que dar hoje. Vamos lá. Hoje. Primeiro, hoje, se você está nos assistindo, primeiro, eu tenho certeza que a gente tem a sua confiança. E a gente falou, networking é quem confia, é sobre quem confia em você. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente não está aqui de forma deliberada para vender um curso. Aliás, a gente vai fazer isso entregando em altíssimo valor. Aliás, a gente nunca nem colocou nada de curso, a gente entrega conteúdo gratuito. Nunca. E tem uma coisa, Neto, que hoje você tem cursos hoje que prometem rapidez, entrega num preço exorbitante, que você não tem acesso aos mentores. Você sabe disso, você tentou contratar um tempo um palestrante e que, cara, tinha que falar com o presidente, tinha que falar com a primeira-dama, tinha que falar com o superintendente para depois chegar na pessoa. Hoje, a gente tem acesso às pessoas. Hoje você tem uma empresa que tem acesso a você, uma empresa que tem acesso a mim, a um Instagram que a gente faz questão de dia a dia retornar para as pessoas. Sabe por quê, Neto? Porque não é o nosso desejo sermos celebridades. O meu desejo é deixar o legado e todo o aprendizado que eu recebo constantemente, dia a dia. Eu comecei um novo negócio há 9 meses atrás, que graças a Deus e o empenho dos nossos colaboradores está aumentando o nosso faturamento todos os meses. Nós temos hoje, e eu falo isso, já falei isso em outros programas, a gente tem hoje todas as aferições no Google, sem exceção, 5 estrelas. Que é o que eu cobro de forma sistematizada. Então, agora, Antônio, vamos lá. Eu não acredito já falei aqui, vou repetir novamente, eu não acredito em 12 minutos, não acredito em super fórmulas, mas eu acredito na metodologia que me fez, por exemplo, ser um psicanalista. Primeiro, vamos lá, coloque aí. Primeiro, só uma coisa, desejo ardente.
Meu amigo, desejo real sem ausência de desejo conflito. real. Porque assim, ó, eu tenho que entender, vamos pensar assim, ó, vamos pensar na carreira de um super vendedor, colocando você como talvez um super vendedor, que pode virar um super empreendedor, um super empresário, um super líder, tudo bem, mas dentro de uma carreira ascendente. Eu queria ser psicanalista. Mas não dá para em 12 minutos, não dá para em um monte de livro. Eu tinha que entender o que era academia, quem era o meu mestre, quem eram os meus livros, quem era a minha base didática e assim por diante. Só que eu também entendi, e aí que está a grande questão, Neto. A gente está vivendo um momento que nós, de forma geral, estamos imersos. E ó, de coração, quero bater palmas para você que está assistindo, que está tirando 15 minutos, uma hora do teu tempo, para enxergar de forma holística, panorâmica, os teus gaps e os teus pontos fracos. Porque no dia a dia, a pessoa às vezes tem consciência, Neto, mas não consegue se locomover. Talvez é como você não se via anos atrás, obeso, sabendo que você, conscientemente sabendo que você precisava sair É uma daquele doença. emaranhado. Cara, assim, mas eu sou um gordo saudável. Não, não é. A obesidade é uma doença. Sim, sim. Tem Ô, Neto, CID, é uma Neto, doença. ó, pega esse gancho e obrigado por você ter falado isso, sabe por quê? Esses dias eu vi o Flávio Augusto dizendo assim, as pessoas estão dando desculpas que é melhor estar assim e ser feliz, se aceitar ser feliz com esse salário pequeno, com essa vida medíocre. Não, não é. A gente está aqui para ter uma vida de fato abundante. Mas não é passe de mágica, não é visualizando, não é o poder do segredo. Não, cara, é o dia a dia. Mas voltando dentro da academia, da metodologia, quando eu decidi ser psicanalista, primeiro eu tinha um desejo ardente de transformar a minha vida e depois a vida dos outros. Porque sendo um vendedor, tendo um superfaturamento, eu não só transformo a minha autoconfiança, o meu panorama, o meu status como o status da minha família, o status das pessoas que eu amo e depois o status da minha comunidade. Mas aí você vai falar, Antônio, mas como isso? Se eu não tenho tempo. E aí, de fato, a gente está vivendo hoje, Neto, eu falo por mim, cara. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma esposa, eu tenho a empresa, eu tenho assim, a Academy. A gente tem muitas tarefas, cara. Mas, e aí, se eu não realmente não tirar um tempo da minha semana, então atenção. Por que eu conectei, quando a gente pensou em metodologia da SEO Academy, com o nosso podcast de uma vez por semana? Porque eu estou pedindo para você e para mim apenas a atenção e o foco de uma vez por semana. Então, quando eu fiz a psicanálise, eu entendi que primeiro, eu não ficaria com faixa branca, né? Assim, a menina do colegial, a menina do ensino médio que saiu comigo e tal, e que tá ali. E que 2, que eu, se ficasse uma vez por semana, durante 4 ou 5 horas, com mestres, com metodologia, com os meus conteúdos que me mostrariam a direção, eu conseguiria, depois de 4 anos, ser um psicanalista. Fazer um crescimento exponencial. Então, a chamada de atenção para você, e eu não vou nem falar daqui 4 anos, porque nós estamos lançando uma plataforma de cursos, e eu quero chamar a atenção por uma coisa, Neto, e não estava programado para isso. Quando eu comecei no mercado, há 25 anos atrás, no mercado que eu hoje me encontro, não o mercado de treinamentos, mas o mercado de venda de automóveis, eu tinha um sonho. Parafraseando lá o Luther King, eu falava, cara, eu queria ser um vendedor de automóveis, porque eu achava lindo, cara, porque era uma carreira. Pra você ter uma ideia, quando eu entrei na Volkswagen, quando eu tinha 18 anos, eu tô falando em 1997, tinha um carimbo, um passaporte da Volkswagen que te dava a chancela pro próximo passo, pro próximo nível, de especialista, de sênior, de júnior, de pleno. Cara, hoje não tem absolutamente nada, não tem treino nas montadoras. Hoje você olha os vendedores de automóvel lineados por baixo. Então, eu quero chamar a atenção para esse mercado, para um dos mercados. Você está no mercado farmacêutico, no mercado de farmácia de manipulação, em outros mercados também, mas eu estou falando de um mercado que é um mercado milionário, que está à espera de você, por exemplo, um profissional de vendas, para ganhar agora, de forma imediata, cara, 10 mil, 15 mil, que é média, que é mediano, que é medíocre. Então, sim, agora eu não consigo pensar num faturamento milionário se eu não sair dos meus 3 mil, dos meus 5 mil, para os meus 10 mil, para os meus 15 mil, de forma cadenciada, regrada, direcionada. Ô, Antônio, eu tenho uma regra que eu gosto que chama ciclo da realização. Então, primeiro,
ausência real, desejo real sem ausência de conflito. Então, Tá. desejar de verdade o que você quer. Legal. Depois, ter clareza da onde você quer chegar, Tá. ok? Quando você tem clareza, porque assim, o que acontece? Frasezinha, né? Alice País das Maravilhas. Quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, quando você tem clareza de onde você quer chegar, você começa a entender quais são as ações que você tem que tomar Uhum. para chegar naquilo ali. E quais são os seus pontos que estão te atrapalhando. E qual é o primeiro passo? Então, no meu processo de emagrecimento, eu sabia onde eu queria chegar. E aí, quando eu falei assim, cara, eu vou optar, eu não consegui emagrecer de forma saudável, como eu gostaria, eu vou optar por uma cirurgia bariátrica. Beleza. Ali foi só o quê? O primeiro passo. E o passo mais fácil, o passo mais difícil é saber que um monte de bariátrico volta a engordar. Então eu tinha um caminho a trilhar. Eu sabia que eu não poderia mais comer algumas coisas, que eu teria que treinar todos os dias, e isso eram as primeiras ações que eu tinha que tomar. Só que o mais importante, eu tinha que me manter disciplinado e consistente para alcançar os meus resultados. Então, qualquer pessoa que está assistindo a gente aí agora, a primeira coisa que tem que ter clareza de onde você quer chegar. O que está atrapalhando você? Anula o que está atrapalhando você. Coloca num papel. Fala assim, ó, cara, todos os dias eu falo que vou andar de manhã, mas eu não ando. Todos os dias eu falo que vou estudar, não vou estudar. Então qual é o primeiro passo que eu vou dar amanhã? Amanhã eu vou ler, eu vou assistir um podcast. Primeiro passo, ok? E depois, quanto tempo uma meta? Quanto tempo eu tenho que me manter nisso aqui para que eu possa alcançar? Mínimo 4 meses. Tudo que você desiste antes de 4 meses, você perdeu. É verdade. Mínimo 4 meses. Então, mínimo 4 meses você vai se doar para fazer o seu melhor. Isso vai virar um hábito. E quando isso vira um hábito, vira o quê? Uma parte da sua vida, uma rotina que você faz todos os dias. Cara, que legal. Neto, deixa eu pegar um gancho. E isso não é emagrecimento, isso é qualquer coisa. Por quê? Só para finalizar. Essa disciplina do meu emagrecimento, sabe o que aconteceu com ela, Antônio? Essa disciplina, ela foi espalhada, ela começou a contaminar todas as outras áreas na minha vida. Por quê? Se eu tive disciplina para eu perder os meus 52 quilos e hoje estar numa forma física legal pra caramba, que eu estou em construção, sabe o que eu fiz? Eu quero ter disciplina para ser um pai legal. Eu vou ser o melhor pai para meus filhos. Eu quero ter disciplina para ser um marido melhor. E aí eu começo a ter uma vida melhor com a minha esposa. E se eu sou um bom pai, se eu sou um bom marido, se eu sou um cara que me dedica pro meu corpo, por que não no meu profissional? Por que eu não vou me dedicar a ter disciplina no meu profissional? Por que eu não vou ter disciplina nas minhas finanças? Por que eu não vou estar perto de especialistas para eu falar, pô, cara, um jeito nobre, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda, da sua experiência para você me ajudar a performar. Né? Então, a disciplina, cara, ela contamina as outras áreas da vida. Olha só, disciplina. Se a gente pegar a disciplina, Neto, eu tenho feito uma pergunta aqui no podcast que é assim, ó, qual é o aspecto fundamental do seu sucesso? E aí, por exemplo, pegando o teu caso da disciplina, chamar a atenção de quem vende, e é 100% das pessoas, porque a gente está vendendo sempre, mas assim, de verdade mesmo, porque todo mundo está vendendo uma ideia, e essa ideia, esse produto e serviço está gerando faturamento. Eu me lembro que, atenção, eu me lembro que alguns anos atrás, deixa eu lembrar o ano, salvo engano, 2015, Neto, talvez alguma das pessoas já se viram nessa situação, eu estava na Mastermind e disse assim, cara, isso não é para mim. Eu não vou conseguir chegar no faturamento que eu quero. E eu tomei essa decisão. Acho que eu nunca falei isso. Eu já falei para os meus alunos que me seguem, sabem disso, dessa minha história. E eu falei assim, eu vou desistir. E eu estava realmente colocando em desistência a minha carreira naquele momento. Eu pensei durante 2 meses e refleti, Neto, e vou pegar de novo o aspecto fundamental. E eu voltei e falei assim, eu quero voltar. Mas por que você quer voltar? Eu falei, porque você é o número 1 da marca no Brasil. Assim, cara, mas eu era um novato. Mas como é que você vai ser o número 1 do Brasil? Eu falei assim, aspecto fundamental, eu não vou parar de me desenvolver
nem um dia a partir de agora. E eu falei assim, esse primeiro mês, eu lembro que foi março de 2015, eu falei assim, vai ser o melhor mês da minha vida no meu faturamento. 2015 não, mas 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 5 anos seguidos como primeiro vendedor da marca no Brasil. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente entende que o que a gente está chamando vocês é para os próximos 4 meses, é para fazer como eu fiz, como o Neto fez, para fazer o teu melhor mês da vida. Talvez os teus próximos 4 meses que vão dar esperança aos próximos 4 e a gente nunca mais vai parar. Então, a gente nunca chamou a atenção das nossas... E não é por você. Muitas vezes é por quem está ao seu lado, cara. Sim. As pessoas que estão ao seu lado, um pai de família que está assistindo a gente aí, uma mãe de família que está assistindo a gente aí, as pessoas que estão ao seu lado não tem que pagar o preço da sua procrastinação, da sua preguiça, da sua vontade de ficar no mesmo lugar. Sim. É a sua função. É função. Sim. É divino isso. Você ancorar, você suportar a sua família inteira, dar condição melhor. Sim. Então, se você é um preguiçoso, se você tá aí abandonado, largado, com 150 quilos, como eu estava, com 143 quilos, com resultados ruins financeiramente, sem fazer nada na sua vida, cara, entenda de coração. Você pode estar assim, mas quem tá do seu lado tem que pagar o preço. Então, Neto, faça por eles. Neto, olha que Faça por eles. Olha que interessante. Hoje eu recebi a notícia de uma cliente minha. Eu falo que ela é a minha cliente mais especial. Mais especial. E eu fecho o nosso podcast com essa história. Pode ser? Pode. Marininha Fonseca, que é uma cliente minha que ela não tem os 2 braços e parte dos membros inferiores, ela me mandou uma mensagem hoje dizendo que na família dela teve uma pessoa que pela 4ª vez tentou o suicídio. E eu disse para ela uma coisa, eu falei assim, não desista dele. Não desista nunca dele. Pegando o teu exemplo, Neto, que eu acompanhei toda a tua transformação, e talvez a transformação de pessoas que ali estão nos assistindo, sei lá, chorando, comemorando, vencendo, estacionados, eu tenho um recado para essas pessoas, que é o mesmo recado que eu dei para você uns anos atrás, que a CEO Academy dá para vocês agora, que o podcast vai continuar por vocês. A gente não vai desistir de vocês. A gente não vai desistir de você, desde que você não desista da tua própria vida, desista da tua própria carreira. Que se a gente hoje, a gente está no lugar que a gente deixa o rastro, a gente está deixando rastros, que a gente vai chamar para que você esteja nos próximos passos, nos próximos podcasts e principalmente no próximo e melhor curso das nossas vidas. As nossas vidas mudam numa única decisão, num estalo. É isso. Né? Então, de verdade, quem tá com a gente aí agora, de verdade, de coração mesmo, vocês que estão aí, eu torno a falar para vocês, agora é o momento da decisão. Toma agora, vibra, grita, curta, fala, caralho, foi da hora, foi massa, é isso que eu precisava ouvir. Para quem tá se sentindo assim, e faça isso. Tome essa decisão. E a gente tá aqui para te apoiar, porque a coisa mais fácil que a gente vai ensinar, Antônio, é técnica. Sim. É a habilidade em vender. Agora, o que a gente não consegue fazer por ninguém, sabe o que é? Fazer por eles mesmos. Então, tome essa decisão. É isso aí. Galera, foi um prazerzaço nesse podcast incrível. Primeiro da série 1 a 1. Estaremos com vocês sempre, 1 a 1. Valeu!